Fala galera, hoje nós estamos começando o nosso novo quadro aqui na Igreja Una e nós queremos tratar muitos assuntos aqui que vai ser de interesse para você e para sua vida e eu tenho certeza que vai abençoar muito você e sua família, não é mesmo? Não é mesmo, Jaque? Nós estamos aqui hoje com a nossa amiga Jaqueline, nosso amigo André, e a Jaque vai se apresentar um pouco para vocês e depois a gente vai começar a bater um papo aqui. Legal, pessoal. Hoje nós estamos, então, inaugurando o quadro Fale Mais. Fale mais sobre o quê? Fale mais sobre diversos assuntos, né? Que envolve saúde integral, que envolve corpo, alma, espírito. Então, nós vamos inaugurar o quadro com o nosso amigo André. O André ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a experiência dele, sobre a trajetória profissional e nós vamos falar um pouquinho sobre saúde aqui nesse quadro de hoje. Fala família, me chamo André, sou educador físico, tenho 39 anos. Hoje eu atuo como personal trainer, né, na área esportiva. E estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês sobre o tema, que é hábitos saudáveis, né? Uhum. E nós estamos iniciando o mês de setembro, né? A campanha do Setembro Amarelo, que visa conscientizar pessoas a respeito da prevenção ao suicídio. Mas a gente não quer falar focado no suicídio, mas sim nós queremos falar sobre promoção à vida e à saúde. Então, como nós entendemos que somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, então é necessário esse cuidado integral. E hoje, com o André, educador físico, ele vai falar sobre a questão do corpo, do físico, né, André? Sim. Eu gostaria que você introduzisse falando sobre hábitos saudáveis na visão de um educador físico, né? Que nós podemos ter de hábitos saudáveis. Sim, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que é o hábito, né? Trazer essa consciência do que é o hábito para as pessoas. O hábito nada mais é que uma tarefa que você se propõe a fazer diariamente. Então, como a gente traz o hábito saudável e o não saudável, né? Nós entendermos o que traz de algo positivo para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. E, em contraponto, o que desfavorece isso, né? Que seriam os maus hábitos. Então, se a gente pensar em hábitos saudáveis, nós temos que pensar em alimentação, atividade física, o sono e a hidratação. Então, são esses pontos, são os pilares, né, de um hábito saudável. Quando a gente olha para o hábito não saudável, a gente olha para um lugar onde você não faz essas coisas do hábito saudável, né? Que seria, por exemplo, ao invés de uma boa alimentação, um consumo excessivo de açúcar, por exemplo. Uma boa hidratação, no caso, não ter uma hidratação de fato, né? Consumo pequeno de água, de ingestão de água. Uma inatividade, né? Que seria o sedentarismo, né? Uma falta de atividade física. Então, um contraste, né? Entre um e o outro. Sim, André, e questão então da água, a água não serve só para prevenir, então... Para você não ter pedra no rim. Então, para você ter um hábito saudável, você precisa, né, se hidratar bastante. Né? Sim. O nosso corpo é 90% água, né? Então, a gente precisa ter uma ingestão para ter todo o funcionamento do organismo, né? Sem água, a gente não é nada. Legal. E uma coisa que eu queria explorar aqui nesse episódio é sobre viver no modo automático. O modo automático hoje ele é tendencioso por conta da tecnologia, né? Sim. Vai seguindo o fluxo. Então a gente acorda com o celular na cara, já com um monte de notificações no Instagram, no WhatsApp, e então mal desperta, mal se prepara e aí não entende o que está acontecendo com a ingestão de água, com o cuidado ali com a alimentação, né? E o que você pode contribuir nesse sentido, dessa tendência hoje, da atualidade, da gente ir fazendo, né? Então, chega as notificações, chega um bombardeio de informações e a gente nem
tem tomada de consciência de como cuidar mesmo da saúde, de se atentar ao físico, né, aos sinais do nosso corpo. Sim. A gente tem que pensar que hoje as telas, elas tomaram conta da nossa rotina, né? Então, quando a gente fala de hábito, as telas também, elas estão introduzidas na nossa rotina diária. Então, quando a gente dá o ponto de partida, que seria acordar, tomar o seu banho, hidratar, se alimentar, a gente já está nas telas. E qual que é o problema? Que a gente acaba criando uma rotina de tela onde é um ambiente que a gente busca coisas externas onde a gente tinha que fazer internamente, né? Então, a alimentação, a atividade física seriam os primórdios quando a gente acorda. Então, o que geralmente a gente faz? A gente vai para as telas. Quando a gente vai para as telas, algumas liberações hormonais elas acontecem. Então, eu sempre falo que o primeiro momento que a gente acorda, a gente precisa ter ingestão de água e fazer alguma atividade física. Por quê? Porque a gente libera o hormônio da felicidade, né? Esse é o primeiro ponto. Só que o que está acontecendo hoje? As telas estão liberando esse hormônio. Então, eu sempre falo que a gente está liberando hormônio no ambiente errado, né? A gente tem que liberar esse hormônio da felicidade no lugar certo. Então, as telas hoje elas têm tomado conta por conta dessa liberação hormonal. Então, as pessoas elas não conseguem se desprender das telas, né? Então, eu sempre volto para o hábito, porque quando nós olhamos para o hábito saudável, a tela ela não faz parte do hábito saudável. Ela entra como uma exceção, né? A gente precisa ter uma linha onde a gente busque fazer as mesmas coisas todos os dias para a gente ter uma rotina. Então, as telas elas entraram nessa rotina hoje, fazendo que se apague o que a gente precisa fazer, né? Então, a gente não tem conseguido hoje fazer uma rotina saudável por conta das telas, né? Então, eu sempre falo que é sempre um desafio hoje, né? Nós olharmos e falar assim, hoje eu não vou mexer no meu celular. Hoje eu vou acordar, hoje eu vou tomar uma água, hoje eu vou fazer atividade física, vou voltar, vou me alimentar. Então, as pessoas hoje elas não estão olhando mais para esse lugar, elas estão olhando para as telas, né? A tendência de ir para o comodismo Exatamente. e tendo hábitos destrutivos que vão matando aos poucos. Sim. E isso é muito preocupante, né? Os hábitos destrutivos que nos matam aos poucos. E a campanha do Setembro Amarelo fala da promoção da vida e da saúde. Eu, enquanto psicóloga, eu acho que faz muito mais sentido a gente trazer a conscientização, o entendimento das pessoas sobre aquilo que está fazendo mal, sem perceber. Então, viver no modo automático faz com que as pessoas sejam dominadas pelas telas, né? Pela tecnologia, as notificações no Instagram chegam a todo momento. No WhatsApp a todo momento, os aplicativos de compras, né? O próprio aplicativo de e-mail. Então, é programado para que a gente fique com a cara no celular, se torne um zumbi. E no momento da alimentação não tenha noção do que está comendo, não socializa. Quando vai, consegue ir na academia, fica preocupado em postar alguma coisa, em vez de entender o exercício que tá fazendo, ou socializar com alguém, enfim. Isso tem me preocupado muito, porque é o conceito de saúde integral. Se a gente não cuida do nosso corpo vai refletir na nossa alma, e a nossa alma vai refletir no espiritual. São coisas conectadas, né? E como é importante a gente parar e refletir o que a gente está fazendo de ruim para nós mesmos, né? Eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal minha. A gente usa o celular para trabalho também. Acho que praticamente
todas as pessoas que eu conheço usam o celular para trabalhar. Então, a gente é estimulado a usar a tecnologia. Nós precisamos. Mas também nos estimula a nos tornarmos viciados, né? Sim. E eu percebi que eu estava passando muito tempo no Instagram. Me acendeu a luz de alerta. Bom, o que eu faço com isso? Percebi que eu estava tomando tempo produtivo na Shein, no Mercado Livre. Enchendo o carrinho para não comprar nada. Enchendo o carrinho de muitos produtos lá e não comprando nada. Então, eu tirei todas as notificações dos aplicativos. E isso reduziu significativamente o meu uso do celular. Na hora que eu vou dormir também, eu tento deixar o celular o mais distante possível. E na hora que eu acordo, deixo de canto para ir fazer alguma outra atividade. Então, ninguém está livre disso. Eu sou psicóloga, cuido de pessoas, mas eu também tenho que cuidar de mim. Sim. Você, educador físico, usa o celular, mas imagino que tem alguma fragilidade sua em relação ao celular ou outra coisa de hábito que você tem que estar com o radar ligado. O Enos é pastor, também está estudando psicologia. Imagino que tem alguma coisa que você perceba. Acendeu a luz de alerta, eu preciso cuidar, né? Não posso me deixar levar, eu tenho que ter consciência, eu preciso me ligar em relação aos meus hábitos, né? Sim, e até alguns estudos que eu estava vendo esse tempo atrás, que muitas pessoas estavam com um problema de insônia. E as pessoas não percebiam que era o uso excessivo da tela, né? Porque traz muito estímulo, né, rápido às telas, né? Então as pessoas estavam com insônia, não conseguiam dormir, porque geralmente hoje em dia, o que as pessoas fazem antes de dormir? Antigamente o pessoal lia um livro, né, para relaxar. Hoje as pessoas estão ali com o brilho no máximo do celular, né, com a tela no rosto. E aquilo dali demora, né, para você desligar o seu cérebro. Quando você desliga o celular, demora. Então às vezes as pessoas falam, estou com insônia. Vai ver, as pessoas estão usando tela demais. Eu até fiz um tempo atrás, estava conversando com alguns adolescentes aqui na igreja, e eu perguntei para eles, quem aqui tem problema para dormir, fica acordado até tarde? E aí alguns levantaram as mãos, né? E todos que levantaram as mãos, eu perguntei para eles, o que vocês fazem antes de dormir para relaxar? Eu fico no celular. Eu fico no celular até 1h, 2h da manhã, esperando o sono vir. Não eu falei, vem. não vai vir o sono. Não vai vir, porque você está estimulando o seu cérebro. Então, isso, de fato, é algo muito importante. E algo que a Jaque estava até falando sobre os hábitos que vão nos matando aos poucos, que a gente não percebe, é que hoje, né, um hábito ruim hoje, que nós praticamos hoje, não vai trazer uma consequência de imediato. Né? Mas lá na frente nós vamos querer olhar para trás e falar assim, nossa, eu poderia ter feito diferente isso daqui. Então, por isso que quanto mais cedo a gente começar a praticar esses hábitos saudáveis, né, o nosso futuro vai agradecer muito, né, por isso. Sim. Né? As telas estão entre os 10 piores hábitos, né, na vida contemporânea, né? Então, olha que contraste. Quando a gente olha, hoje a gente tem as pessoas hoje elas estão deficientes hoje na parte alimentar, na parte postural, tudo por conta das telas, né? Então, olha só, pessoas elas estão curvadas por conta das telas, né? As pessoas elas estão com anemia por conta das telas, né? Então, olha o que as telas têm gerado por conta dessa tão liberação hormonal que é provocada, que traz esse vício, né? Porque acaba entrando como um vício, né? Excesso de hormônio da felicidade entra como um vício, né? Sim. Então, o estímulo que é gerado com as telas vai fazendo com que as pessoas fiquem presas naquilo ali. Olha o que vai acarretando, né? Então, é muito sério, né? Essas questões, porque é uma alerta para que a gente possa realmente trazer uma mudança mesmo, né? E você entrou num ponto legal, né? Você falou sobre os malefícios, né, que
esses equipamentos trazem. Você tem mais algumas dicas assim sobre danos físicos, danos mentais também que esses equipamentos trazem sobre a nossa vida? Além da parte postural e alimentar, tem a parte mental, né? Então, a pessoa fica mais agressiva, né? Ela fica e gera uma irritabilidade maior, né? Com o excesso das telas. Eu sempre falo que a atividade física, ela entra como... ela não vai ser o solucionador de todas as coisas, mas é um ponto de partida. Porque existe, dentro da atividade física, algumas separações que seria uma atividade aeróbica e uma atividade anaeróbica. Então, a gente coloca que a atividade aeróbia, ela entra como uma atividade cardiovascular. Nada mais é que uma corrida, uma caminhada, uma atividade contínua. E a anaeróbia é uma atividade de curta duração. Então, a gente pode falar que é uma musculação, um yoga. E o que isso ajuda nesse processo dos malefícios? Quando a gente olha para uma atividade aeróbica, a gente está trabalhando na parte mental da pessoa. O que é essa parte mental? É onde gera a liberação hormonal. Então, quando eu faço uma atividade, quando você faz a sua corrida, por mais que a corrida seja difícil, quando você termina, você fica alegre. Por que você fica alegre? Porque você terminou a prova, né? Porque você gerou hormônios que traz um bem-estar para você, né? Que traz um sentimento de falar assim, nossa, eu consegui. Em contraponto, o que o anaeróbio faz? Ele traz essa parte física. Então, ele melhora a sua parte cardiovascular, ele melhora o seu tônus, ele melhora a sua parte óssea. Então, olhando hoje para essas duas coisas, é o que vai fazer com que as pessoas consigam romper, né, o excesso das telas, né, trazendo isso diariamente, né? Então, eu sempre falo que entre ir na academia e correr, vai correr. Porque a satisfação que você vai ter correndo vai ser a mesma satisfação que você vai ter nas telas. Quando a gente consegue descobrir isso, fica mais fácil da gente permanecer naquele lugar. Porque ninguém permanece em algum lugar que gera tanto sofrimento. A gente sempre vai buscar uma válvula de escape, né? Mas quando a gente olha para um lugar que mesmo que tenha suas dificuldades, porque a corrida tem suas dificuldades, mas no final a gente tem o prazer da conquista, o prazer do desempenho, o prazer de ter terminado algo. A gente sempre tem que tomar cuidado com as trocas, né? Porque às vezes a gente também pode se viciar numa rotina boa, em excesso, que também acaba sendo prejudicial. Sim. Mas trazer o equilíbrio. Trazer o equilíbrio. Muito bom, gente. Esse assunto ele é bem abrangente, né? E muito importante falarmos a respeito disso, porque se a gente não trazer essa consciência primeiro para nós, né? Então, isso ser multiplicado, a tendência é a gente fazer mal para nós mesmos, né? Sim. E a gente aprende na palavra de Deus, né? Trazendo o lado espiritual, que nós temos que nos amar, né? E o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele, né? E ele diz na palavra dele que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, para a gente conseguir amar ao próximo, né? Ser realmente cristão, né? Na prática, que as pessoas percebam que nós somos cristãos, primeiro nós temos que nos amar. E para conseguir nos amar, nós temos que ter essa consciência de quem nós somos. Sim. Filhos de Deus. E exercer a nossa identidade. Então, sabendo que nós temos valor, reconhecer o nosso amor, né? Que nós somos importante, então, exercer o protagonismo, né? Que é nos posicionarmos como agentes ativos, né? Da nossa vida. Então, não vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, não. Eu vou me posicionar, entendendo que eu preciso cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, fazendo bem para mim, eu faço bem para quem está
ao meu redor, né? Que Sim. todo mundo exerce outros papéis, né? Papel de pai, de mãe, de filho, irmão, enfim. E quão importante trazer essa conscientização, né? No mês de setembro a gente fala sobre a questão do suicídio, mas nenhum suicídio acontece por acaso. Sim. Às vezes foram anos de hábitos destrutíveis. Por isso a importância, né, Jaque, de começar a conscientização desde a infância, né? Exato. Desde criança ali, ensinando o seu filho a ter hábitos saudáveis também, tudo que a gente falou aqui justamente por isso, né? Porque são anos, né? E geralmente são coisas que começam ali na infância e a gente leva para a vida adulta, né? Exatamente. E foi bom que você falou, Enos, porque esse assunto de trazer a consciência sobre a vida, sobre a saúde, me despertou esse alerta na criação do meu filho. O Benjamin, ele gosta muito de assistir televisão. E eu percebo que eu tenho que trabalhar, ele tem 4 anos, eu tenho que trabalhar a conscientização dele desde já, para que ele não crie a dependência, porque ele gosta muito, ele chega da escola já pedindo para assistir o desenho. Então eu tenho que sair da minha zona de conforto e brincar com ele de bola, né? Então eu tenho que brincar de bola com ele, eu tenho que brincar de carrinho, para ele desenvolver hábitos saudáveis, para ele se ajudar, porque se eu ficar na minha zona de conforto, deixar ele na tela, eu vou fazer várias coisas, inclusive ficar no meu celular várias horas, e vai fazer mal para ele e para mim, olha Sim. só, né? E é uma tendência que a gente fica no automático sem perceber que a gente está fazendo um mal, mas os sinais vão aparecendo. Por exemplo, a agressividade, né? Se você gerar uma frustração para uma criança que está assistindo o desenho e tem estímulo ou videogame, enfim, ela não se depara com a frustração. E a vida real traz de frustração. Faz frustrações. muitas frustrações. E a gente tem que desenvolver esse aprendizado, né? De lidar com as frustrações e construir hábitos saudáveis todos os dias. Abrir mão de coisas que nos traz o prazer, mas um prazer que vai trazer prejuízo, né? Sim. É de extrema importância a gente olhar para as crianças, porque a gente está falando sobre o desenvolvimento motor, né? Sim. Quando a gente fala sobre hábito, a gente também está falando sobre desenvolvimento da criança. Então, se você não tirar esse tempo real para jogar bola com o seu filho, para que ele vá no parquinho, para que ele comece a se desenvolver, ele não vai evoluir na cognição dele. Sim. Isso vai ser prejudicial lá na frente, porque ele não vai ter o hábito. Então, se você parar para pensar, hoje a gente vive numa geração que os jovens eles têm dificuldade de andar até em linha reta, por conta da cognição e desenvolvimento motor que não foi gerado lá atrás. Então, hoje eles estão tendo que aprender coisas em adultos que era para eles terem aprendido lá atrás. Então, se eles têm essa dificuldade, foi por conta deles não ter desenvolvido. Isso também está relacionado ao hábito saudável, né? Então, se o seu filho ele não foi na educação física da escola, onde ele poderia sofrer frustração naquele ambiente saudável que é, nossa, eu não consegui saltar, mas vou continuar tentando, lá na frente ele vai ter muita dificuldade de avançar com alguma área da vida dele, por conta desse desenvolvimento de cognição. Então, olha quanto é grandioso isso, quanto é válido. Porque não é só sobre o hábito, é sobre o desenvolvimento do ser humano. Você está desenvolvendo pessoas para a vida, mas pessoas que ainda não têm a capacidade, a cognição de avançar por conta de algo que não foi aprendido lá atrás. Sim. Olha só quanta coisa, né? Então, é de extrema importância a gente trazer esses hábitos, principalmente para as crianças, para que quando elas cheguem lá na frente, elas possam trazer novos exemplos para outras crianças. Então, por exemplo, se o seu filho come verduras e legumes dentro da sua casa, em algum determinado momento ele vai oferecer para algum amiguinho da escola. Se o seu filho joga bola, com certeza ele vai chamar algum outro amiguinho para jogar bola com ele, né? Ele vai estimular outras pessoas também. Então, olha o que você já está fazendo por ele.
e que você está fazendo para a sociedade, né? Você está desenvolvendo uma criança, mas essa criança está desenvolvendo outras crianças involuntariamente, né? Que a gente chama de lúdico. Ela está desenvolvendo ali algo que você, no seu tempo, tirou um tempo para fazer e ela está conseguindo desenvolver. Investimento. Né? Mas o importante falar que os pais, né, tem total assim Responsabilidade nisso, porque eu antes do Theo nascer, do meu filho nascer, eu comia pouca salada, pouca verdura e não praticava nenhum exercício físico. Os meus pais nunca foram, né, de praticar exercícios físicos, nunca foram de ler livros, né? Então, quando meu filho nasceu, eu falei, cara, eu preciso fazer diferente, né? Se eu não como verdura, o meu filho não vai comer verdura. Eu acho engraçado porque tem semanas assim que a gente está mais corrida e eu não consigo parar para estudar, para ler um livro. Então, a gente liga, né, o automático ali e vai. E eu percebo que essa semana que eu estou mais corrido, que eu e a Bruna, nós estamos mais corridos, o Theo, ele fica mais solto também, assim. Ele quer assistir mais televisão, por exemplo. A semana que a gente senta ali na mesa, abre a Bíblia, né, estuda a Bíblia ali perto dele, lê um livro perto dele, eu vejo que ele mesmo fala assim, eu não quero assistir hoje, eu quero pegar um livro. Ele nem sabe ler ainda, mas ele pega o livro, fica folheando o livro por conta mesmo dessa questão do exemplo, né? Então, quando eu como verdura, ele fala, não, eu quero comer verdura também. O dia que eu falo assim, não quero comer verdura, aí ele fala, ai, não quero comer verdura também. Então, os pais em si têm essa responsabilidade de ensinar, né, e de ser exemplo também para os seus filhos, né? Não adianta o pai só falar, filho, come verdura, né? E o filho nunca vê o pai comendo uma verdura, nunca vê o pai praticando um exercício, né, um esporte. Então, acho que a melhor forma de ensinar é através do exemplo, né? Na principalmente dentro de casa, né? Então, muito legal. Muito bom. Para a gente numa reta final aqui de concluir esse episódio, André, fiquei pensando assim, pessoas que não têm muitos hábitos saudáveis, sabe? As pessoas que foram vivendo de forma mais automática, talvez se preocupando mais com o trabalho, com as contas, com os afazeres, né? Que é uma desculpa, que é uma tendência nossa. Trabalhar, pagar conta, pensar talvez em viajar, mas deixar de lado um pouco a questão da atividade física, né? E talvez essas pessoas que não têm muitos hábitos saudáveis se sintam frustradas e pensar, nossa, eu já tenho, sei lá, mais de 30 anos ou 40 anos e nunca pratiquei uma atividade física, se sente inferiorizado, né? O que você poderia falar para essas pessoas que ainda não tiveram essa prática, né, de fazer uma virada de chave e buscar mais hábitos saudáveis? Eu acho que quando a pessoa ela já chega nesse lugar, né, de se questionar, ela já está tendo uma mudança de mentalidade, né? De olhar e falar assim, bom, até aqui, eu fui até aqui, agora daqui para frente eu preciso fazer algo. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida. Alguma coisa eu preciso fazer. E aí ela já está mudando a mentalidade. Eu sempre falo que precisa acontecer uma mudança de mentalidade, né? Sim. Então aí ela já está fazendo uma mudança de mentalidade. E a primeira coisa que eu falo não queira fazer tudo. Mude só uma coisa. Então, o que hoje eu falaria, né? Faça uma caminhada. Faça uma corrida. Despretensiosamente, né? Algo que está ao seu alcance, porque e você coloque isso como uma lição diária, né? Olha, eu tenho 20 minutos, então todos os dias 20 minutos eu vou utilizar para fazer isso. Não olhe para o resultado, olhe para a rotina, olhe para o que você se propôs a fazer todos os dias, né? Eu acho que eu falo por mim que eu tenho 39 anos. Se a gente for olhar só para performance, para o que a gente quer muito, a gente vai se frustrar. Então, eu prefiro olhar um dia de cada vez. Construção. Uma construção. Então, hoje eu consegui correr, amanhã eu vou tentar correr de novo. Depois eu vou tentar correr de novo.
Viva um dia de cada vez. Não queira mudar toda a alimentação, não queira mudar todo o estilo de vida, que a gente vai se frustrar. Porque se a gente não conseguiu mudar até agora, vai ser muito difícil a gente ter uma mudança muito drástica. Então, faça um dia de cada vez hoje. Então, pegue uma lição e coloque todos os dias. Todos os dias eu vou fazer algo por mim, né? Que vai mudar o meu estilo de vida, né? Mas pense em uma coisa só. Muitas das vezes a gente olha e quer fazer tudo, né? A gente só precisa fazer uma coisa, que é a nossa atitude, né? De ir e se propor a fazer algo. Então, quando a gente começa a fazer uma coisa, quando a gente chega no final da jornada, a gente nem percebe, mas a gente já fez muitas coisas. Mas é através de uma ação, de uma atitude, né? Então, hoje, eu falaria, faça uma caminhada. Não consigo correr? Caminhe. Consigo correr? Corra. 20 minutos, 10 minutos. Claro, passe com um médico, né? Passe com um médico, que é importante. Mas vai te ajudar muito, porque vai te ajudar na liberação hormonal, vai te ajudar numa rotina diária que você vai se propor a fazer, para que você consiga romper, né? Essa barreira de não promover saúde para si mesmo, né? Para si mesmo. E ter constância, né, André? Constância. Eu lembro que quando eu comecei a correr, eu sempre quis começar alguma atividade física. Eu nunca dei certo em nada. Tentei jogar futebol, não deu certo. Tentei jogar basquete, não deu certo. Tentei andar de skate, não deu certo também. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Academia, não gostava, né? Ia por obrigação. E eu pensava assim, que eu queria começar a correr, mas na minha cabeça, eu só iria começar a correr quando eu tivesse um porte físico assim, para eu ir longe, né? Para eu correr mesmo. A caminhada para mim não era válida, né? E o primeiro dia que eu fui correr, eu vi algo que mexeu muito comigo. Eu comecei a correr assim, eu tinha muita vergonha de sair, né, para correr, porque eu não conseguia correr. Então, eu corria 100 metros, eu cansava ali, já parava e pronto, parei aqui e andava. Para mim era uma vergonha isso. E aí, o primeiro dia que eu fui correr, eu comecei a correr, e aí deu 100 metros assim, comecei a ficar fadigado, parecia que o coração, né, parecia que ia dar um infarto em mim. E aí passou uma mulher por mim, e ela estava num passo como se estivesse andando, mas correndo. Uma corrida assim lenta, né? E ela, nitidamente, assim, ela estava acima do peso também, assim como eu. E eu fiquei olhando assim, eu falei, não vou perder para essa mulher, não. Comecei a correr assim, passei a mulher. Daqui a pouco, cansei, comecei a andar. Já colocou uma meta. Aí eu cansei, comecei a andar de novo, como o corpo começou a ficar fadigado. Daqui a pouco, André, vem essa mulher passando por mim de novo, naquele passo dela, né? Eu falei, não é possível que essa mulher vai ganhar de mim nesse passo. E aí eu saía, eu tentei competir com ela umas 3 vezes, assim, e chegou um momento que eu falei, cara, não é sobre o quanto nós podemos correr, mas sobre constância, né? Não é sobre velocidade, é sobre ter constância, né? E permanecer. Aquela mulher não estava correndo rápido, mas ela estava sendo constante. Então ela constantemente passava eu, porque ela mantinha a constância dela. E a partir disso daí eu falei, eu preciso ter constância. Hoje eu não estou correndo, né, no meu primeiro dia, mas se eu manter a constância, o meu corpo vai se acostumando, e daqui a pouco, né, e foi isso que aconteceu. No outro dia, eu já estava correndo 2 minutos, né, e parava, andava. Na outra semana, eu já consegui correr 10 minutos sem parar. Nossa, quando eu corri 10 minutos sem parar, fiquei tão feliz, tão feliz. Daqui a pouco eu consegui correr 2 quilômetros sem parar. E foi aumentando, né, a constância em si. Mas é muito importante mesmo a gente começar algo, né? Não precisa começar rápido, mas comece devagar e mantenha a constância. Isso para tudo, né? Exato. Em nossas vidas. Exatamente. Mas é isso. Que legal. Muito obrigada, André. Amém. Obrigado, viu, por esse bate-papo. Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas aí. Amém. E espero você para um próximo bate-papo aqui para outro assunto. Espero ter contribuído um pouquinho do que eu sei. E
que as pessoas possam virar essa chave, né? Que a Isso gente aí. possa realmente trazer conhecimento para as pessoas. Sim. Então eu quero convidar você a compartilhar, né, esse vídeo com mais pessoas para que a gente crie aí uma rede de conscientização para a gente melhorar os nossos hábitos saudáveis, né? Trocar os hábitos não saudáveis pelos hábitos saudáveis, não é mesmo? Obrigado, viu, Jaque? Obrigada. Obrigado foi um por esse prazer. tempo. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe.